Olá pessoal, nessa aula a gente vai agora trabalhar o analisador sintático ainda, preditivo, com o conhecimento e a composição da tabela preditiva. Entretanto, a gente não vai mais trabalhar com a recursividade no momento da criação dos nossos métodos, para gerir os não terminais de uma gramática. Tá? Então agora a gente vai trabalhar com um algoritmo que não precisa da recursividade para tratar a análise sintática de uma cadeia. Bom, então, até agora a gente viu que a gente está trabalhando diante de uma gramática livre de contexto. Especificamente, nós estamos trabalhando agora com o auxílio e a restrição que as gramáticas L e L1 nos permitem, ou seja, a especificidade que esse conjunto com esse subconjunto das linguagens livres de contexto, que necessitam, que não tem ambiguidade, que tem que ter a fatoração à esquerda e ainda que eliminam a recursão à esquerda, tá? E a gente tem a ideia de que a máquina que a gente vai processar esse tipo de linguagem é um autômato de pilha. Só que a gente ainda não está trabalhando com um autômato, com uma implementação de um analisador sintático que assume essa ideia do autômato de pilha para nos ajudar a fazer a análise sintática. Bom, na aula anterior, na aula do analisador sintático descendente recursivo, a gente implementou essa análise sintática, viu o formato mais adequado, usando uma tabela preditiva para uma linguagem LL1, e aí a gente não precisou de um auxílio de pilha, Só que no fim das contas a gente tinha uma pilha, A recursividade ela está diretamente relacionada à chamada recursiva de elementos que são empilhados, Então cada retorno da chamada recursiva ela vai ser equivalente a um pop lá na minha pilha, um desempilhamento, tá? Só que agora a gente vai trabalhar com uma estrutura propriamente de dados de uma pilha e não dependendo ainda da programação ou por trás da memória e utilização de chamadas recursivas, tá? Então o nosso modelo agora não tem recursão, não tem essa pilha implícita à medida que eu vou chamando os métodos, tá? A gente vai fundamentar tudo no uso de uma pilha. Ele tem uma ideia parecida com a versão recursiva, Só que agora a forma em que eu faço a derivação, ela vai ser explicitada diretamente na hora em que eu estou fazendo a leitura da minha cadeia, tá? E aí a gente tem um bom exercício para a compreensão do processo de como eu faço uma análise da linguagem, de uma gramática LL1, para uma gramática, para uma linguagem que pertence ao contexto, ao subconjunto das gramáticas LL1. Tá? Então vamos pensar aqui como é que é a estrutura para fazer essa análise preditiva, vamos apresentar, sem usar a recursão dos métodos, e sim focar na entrada na cadeia de entrada e num estado que eu posso verificar com auxílio da pilha. Então, se a gente recordar um autômato de pilha, ele tem uma característica bem parecida com isso que a gente está mostrando. Ele tem uma leitura, leitura de um elemento da cadeia de entrada. Lembrando que o autômato de pilha ele só lê em uma direção, que é da esquerda para a direita. Ele tem uma máquina de definição de estados que tem acesso a uma pilha. Tá? Lembrando que a gente tem um alfabeto específico para essa pilha. E a gente dá uma saída de reconhecimento ou não de uma cadeia a partir dessa subestrutura. Agora, além dessa ideia geral que a gente tem, teórica do autômato de pilha, a gente vai colocar aqui o auxílio de uma tabela, que é a tabela LL1 que a gente aprendeu a construir na aula anterior.
Então, essa é a estrutura básica para fazer a análise preditiva sem usar a recursão. Então, como é que vai funcionar isso, tá? Bom, então vamos entender aqui como é que seria a implementação e o reconhecimento do analisador sintático, agora usando a tabela e a ideia da minha pilha como uma entrada e qual ação eu vou tomar para a leitura de um elemento na pilha como uma entrada, tá? A gente vai adicionar o símbolo de cifrão ao final da cadeia e vai iniciar o nosso processamento com o cifrão e a raiz no topo da pilha, tá? Então, essa é a primeira regra que a gente vai trabalhar. Então, seja x o símbolo topo da pilha, a gente aplica a partir dessa ideia um x o topo da pilha e A o símbolo de entrada, que é um terminal. A gente tem esses três conjuntos de regras a serem aplicados e o auxílio da nossa tabela. Então, a gramática que a gente está trabalhando é S implica em Czinho, Azão, Azinho. Azão implica em Czinho, Bzão ou Bzão. E, finalmente, Bzão implica em BC, Bzinho, Czinho, Bzão ou Epsilon. Lembrando sempre que a gente vai considerar os símbolos em caixa baixa como sendo símbolos terminais e os símbolos maiúsculos como sendo símbolos não terminais. Tá? Então, vamos lá. O primeiro estado que a gente tem é a pilha tem o S como raiz e o cifrão. E a entrada que eu quero analisar se pertence à minha cadeia, se pertence à minha gramática, é C, B, C, A, cifrão. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é leia na tabela o S com a entrada C, com o não terminal C. Então, S com o não terminal C, ele me remete a uma ação S implica em C, Azão, Azinho. Isso é a nossa terceira regra, que diz o seguinte: se X é um não terminal, consulta a tabela MXA. Ou seja, eu consultei na tabela M o S com o C. Se ela tiver uma posição vazia, é porque eu tenho um erro já direcionado. Caso contrário, eu substituo na pilha o valor de X por o valor da produção associada no topo. Então, agora aqui embaixo, na próxima linha, eu vou trocar o S por Czinho, Azão, Azinho e cifrão. Tá? Esse é o próximo passo. Então, eu substituí esse S por Czinho, Azão, Azinho. E aí eu comparo agora os elementos. Lembrando que o C é a análise que eu estou fazendo. Então, Czinho com Czinho, casa o padrão. Agora eu elimino da pilha e passo a entrada para outro elemento para fazer a análise. Então, o meu token passa a ser o próximo token, tá? Então, perceba que a entrada já foi eliminada da pilha e da entrada. Então, não tenho mais que fazer a análise desse C. Próximo passo, eu consulto na tabela M a entrada A, vírgula, Bzinho. A entrada A, vírgula, Bzinho implica em A e B. Agora, o que eu faço? Eu elimino o A da pilha e troco por B. Tá? Continuo com a entrada igual porque eu não fiz o casamento. Aí a pergunta que eu faço é, vou na tabela e pesquiso Bzão com Bzinho. A tabela Bzão com Bzinho, ela tem a ação Bzão, implica em Bzinho, Czinho, Bzão. O que eu vou fazer? Vou trocar agora esse B da pilha por Bzinho, Czinho, Bzão. Isso que eu acabei de fazer. Tá? Bzinho, Czinho e Bzão. E o A continua na pilha e o cifrão continua na pilha. Aí eu faço o casamento entre B e B, portanto eu elimino da pilha e da leitura da entrada.
Opa, dois terminais. Então eu faço o casamento entre C e C, elimino da pilha e da entrada, e aí eu fico com Bzão, Azinho. Vou na tabela e pesquiso o Bzão, Azinho, ele me leva a Epsilon. Então eu somente elimino Bzão da pilha, porque trocar por Epsilon é só desempilhar. Azinho, Azinho eu caso e, portanto, eu chego em cifrão, cifrão. Se eu chegar em cifrão e cifrão, é sinal que a minha cadeia foi aceita a partir da minha análise para essa gramática. Bom, então vamos, para fixar o conhecimento, vamos tomar como exemplo essa outra gramática, tá? E nessa outra gramática eu vou fazer a análise a partir da tabela já montada, a gente viu como montar a tabela, e a gramática está aqui. A cadeia que eu quero analisar é 0, 1, 0, 1, 2. Então a gente já está com a estrutura bem definida com a pilha, entrada e ação. Então, primeiro ponto, S, ao ler, é buscar S0 na tabela. Então, S0 na tabela, ele me leva a S e implica em 0A. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu troco agora o símbolo S na pilha por 0A cifrão. E a minha cadeia de entrada permanece a mesma porque eu não realizei nenhum casamento ainda entre os terminais. Ok, aí agora eu faço o casamento, né? Casar o padrão, que é 0, então eu elimino com 0. Até aí tudo bem. Então agora a minha pilha permanece com A cifrão e a entrada que eu vou fazer agora é 1, 0, 1, 2 cifrão. Tá? Então o que eu faço agora? A cifrão 1, 0, 1, 2 cifrão. Vou na tabela e pesquiso o Azão com 1. O Azão com 1, ele me leva a A, implica em 1B. E aí o que eu faço? Eu substituo o A da pilha por 1B, cifrão, e continuo a cadeia de entrada com 1, 0, 1, 2 e cifrão. Faço o casamento do padrão entre os terminais 1 e 1 e a minha pilha fica com B cifrão, 0, 1, 2 cifrão. Próximo passo. Eu vou fazer agora a busca na tabela de B com 0. B com 0, eu tenho B que implica 0A, e aí eu substituo o B por 0A, cifrão, e a cadeia de entrada fica 0, 1, 2, cifrão. Agora eu faço o casamento entre 0 e 0, né, para fazer a eliminação. A minha pilha fica com A cifrão, 1, 2, cifrão. Próximo passo, o A, vírgula 1, fazendo a busca na minha tabela. A com 1 eu levo para A com 1, ele me leva, A com 1 me leva para A, implica em 1B. Então, trocando esse A por 1B, cifrão, 1, 2, cifrão, faço o casamento de 1 com 1, elimino, fico com o B cifrão na pilha e com o 2 cifrão lá na entrada. B com 2, ele me leva somente a B, B implica em 2. Então eu troco esse B por 2 cifrão, 2 cifrão, então eu faço o casamento de 2 com 2 e no final eu chego com cifrão, cifrão e aceito. Não tenho nenhum erro sintático para essa entrada e essa gramática com a tabela que foi construída.
Bom, já que a gente viu a construção da tabela e a gente viu o algoritmo de uma forma geral para fazer a análise sintática a partir da predição sem uma ideia recursiva, né, usando a estrutura de uma pilha, a gente pode agora comentar um pouco sobre como recuperar erros na análise sintática, tá? Então, o que a gente pode fazer quando encontrar um erro sintático, né? Então, a gente pode tentar relatar os erros o quanto antes, né? De modo claro e preciso, o que realmente está acontecendo ou o que está faltando para aquela sentença ser reconhecida na minha linguagem, em outras palavras, para que o meu código seja realmente aceito pela minha linguagem, tá? Tá faltando um ponto e vírgula no fim de instrução, né? Eu preciso de alguns pequenos detalhes para construir o código corretamente, né? E outra coisa, às vezes um erro ele leva a um conjunto de outros erros, né? Uma cascata de erros, né? Então isso não é fácil, né? E aí na maioria das vezes a gente vai fazendo isso de forma ad hoc, a gente vai ponto a ponto, a gente vai construindo o nosso tratamento, né, e a recuperação desses erros. Lá na nossa técnica LL, né, com o algoritmo descendente, né, com estratégia descendente, a gente sabe que a pilha tem um terminal no topo, que é diferente do próximo símbolo de entrada. Então, essa é uma situação. Quando eu tenho um terminal que é diferente do símbolo de entrada, eu sei que aquilo dali é uma situação já de erro, porque ela não vai gerar um casamento entre o padrão para que eu possa eliminar tanto da pilha como da análise da minha cadeia, né? Mas eu também tenho a outra situação, né? Que é a entrada da tabela LL1 para o próximo símbolo de entrada e o não terminal, ele gera um elemento vazio. Então a gente já viu que ele causa erro também. Então a gente tem essas duas situações. Ou não casa os terminais da pilha no topo com o terminal de análise, o token da cadeia, ou a entrada que eu estou buscando para um não terminal da pilha e um elemento da minha cadeia, ele não tem lá uma produção a ser referenciada para ser trocada e empilhada lá na minha pilha propriamente dita. Então, se a gente tem essas duas situações, logicamente que a gente não vai entrar em tantos detalhes porque é um nível de complexidade muito alto, tá? Teria que ter uma disciplina mais avançada para trabalhar isso. Então, se alguém for utilizar, vai ter que realmente tratar isso mais por fora, né? Vai ter que ter um estudo maior. Mas a gente tem duas técnicas mais brandas e mais básicas que são evidenciadas nos livros didáticos para essa disciplina, né? Que é o modo pânico e o modo de recuperação em nível de frase. Então vamos entender um pouco sobre esses dois. No modo pânico, a gente vai pensar o seguinte, olha, uma vez que eu encontrei um erro, eu ignoro os símbolos até um ponto de sincronismo, né? Até onde eu possa encontrar uma sincronização e aí eu vou continuar. Então, por exemplo, se na minha pilha eu tenho if declaração cifrão como estado atual de análise e na minha entrada eu tenho if. O que acontece? Eu vou fazer essa busca na tabela, né? E aí depois eu faço a troca, ó, if, expressão, dcmd, else, cmd traço. Aí eu faço o casamento de if com if, elimino. Depois eu vejo agora o abre parêntese com a expressão. O que acontece? Eu vou lá na tabela e busco abre parêntese com expressão. O expressão vai ser trocado por abre expressão fecha, né? E depois eu faço o casamento de abre parêntese e abre parêntese aqui. Até aí tudo certo, a minha tabela ela tem essa condição perfeita, só que eu vou chegar em expressão e vou tentar buscar na tabela com um asterisco. O que vai acontecer aqui agora é que eu não vou conseguir achar informação até que eu consiga casar o padrão de fechar parêntese, né? E fechar parêntese. Aqui eu estou sincronizado, porque o resto vai funcionar perfeitamente.
Então, o modo pânico, ele pula até achar um fecha parêntese, porque aí ele desempilha o símbolo atual. Ele mata tudo que tem aqui, então ele vai pulando até encontrar um fecha parêntese. Então ele não lê, não considera mais asterisco, não considera 2, não considera expressão, não considera 3, e aí ele vai encontrar o fim de um terminal com um não terminal. Perceba que ele faz isso porque isso aqui é de um terminal com um terminal. Perceba que ele faz isso porque isso aqui é um não terminal. Então, no fundo, o que ele está fazendo é sincronizando com terminais. E isso aqui ele vai desconsiderar e continua a nossa análise, né? Obviamente que ele pode guardar como um relatório de erros e pode informar lá ao fim da compilação. Porque o que acontece é que esse pequeno erro ele pode dar um erro em cascata e aí a análise do teu código, que teria outros erros sintáticos, ela vai ser, digamos assim, prejudicada somente por esse asterisco, tá? Ao passo que você poderia fazer uma análise mais completa, mesmo desconsiderando esse terminal. Então, o modo pônico ele funciona basicamente nessa ideia. Ele vai pulando até que eu encontre um terminal de sincronização e aí eu continuo a minha compilação, mas gerencio esse erro, né? Por exemplo, numa lista de erros. Ele é eficiente, né? Desde que eu tenha um conjunto de tokens de sincronização, ele vai evitar o loop infinito, porque eu vou, em algumas produções, eliminar esse teste para que ele possa ficar refazendo esse teste, mas pode ser que em algum momento você descarte muitos tokens, né? E aí, numa situação extrema, você vai descartar quase o programa todo ou grande parte desse programa, tá? Então, é uma forma de tentar se recuperar dos erros, mas tem essas desvantagens e as suas vantagens também inerentes. Há algumas heurísticas que são definidas para definir tokens de sincronização, né? Então, uma delas é: todos os símbolos seguidores de um não terminal serão tokens de sincronização para esse terminal, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho abre parêntese, fecha parêntese. Então, os meus follows de um não terminal, que seria o eles vão servir como sincronização para esse próprio terminal. Então, qualquer elemento do conjunto follow de um seguidor do não terminal que eu tenho, ele vai ser testado para ser um elemento de sincronização. Só que isso não é suficiente, né? Porque a gente pode considerar, por exemplo, o ponto e vírgula, que ele vai pertencer ao conjunto seguidor de vários não terminais, porque ele representa o fim de instrução, e aí pode ser que você descarte vários tokens desnecessários, né? Porque ele vai ser o fim da instrução e ele vai estar presente em muitas partes do teu código. E a outra heurística que trabalha com uma hierarquia de análise, né? Normalmente você tem blocos, comandos, programas, expressões, e aí você pode usar digamos assim, essas áreas do teu programa para fazer a sincronização, tá? Logicamente que o programa tem uma hierarquia maior do que os blocos, que os comandos e que as expressões. Então pode ser que você trabalhe com uma sincronização. Se a tua expressão ela não é reconhecida corretamente, você elimina essa expressão e continua com os comandos. E assim, a partir dessa hierarquia. A gente pode ainda, em muitos casos, trabalhar com palavras-chave dos não terminais mais altos na hierarquia, né? Por exemplo, o main, que é um de programa, ou ainda o abre chaves, que são de blocos, né? Para fazer a sincronização, né? E relacionar com os não terminais mais baixos na hierarquia. Às vezes você tem if, while, for, aí você vai ter esses tokens de sincronização, né? Por exemplo, para o não terminal express, porque normalmente você tem if, aí vai ter uma expressão, o while vai ter uma expressão, o for vai ter uma expressão, e esses elementos são comandos que estão numa hierarquia maior do que as expressões.
O modo pânico, né, a gente tem uma terceira ideia sobre ele, né? Se eu tenho um terminal no topo da pilha e eu não tenho aquele casamento com o terminal da entrada, eu posso fazer de conta que o terminal estava lá, né? E posso dizer, olha, apareceu aqui e vou continuar a análise. E aí eu posso emitir uma mensagem, né? Acontece às vezes com, por exemplo, um HTML, né? No HTML, às vezes você esquece de fechar uma tag e ele continua a criação da página, né? Entretanto, ele te dá lá um direcionamento do que está faltando, né? Às vezes é uma coisa simples. Então, o modo pânico também vai funcionar nesses casos. Já o modo de recuperação em nível de frase, ele vai basicamente trabalhar em cima das entradas vazias da tabela, né, com direcionamentos de rotinas para tratar os erros, né? Então, essas rotinas variam de qualquer forma, né? Elas podem inserir, podem modificar, elas podem alterar símbolos, né? Mover símbolos, remover símbolos da entrada, e aí ela vai emitindo mensagens apropriadas, né? Nesse modo de frase, na hora que eu estou verificando um conjunto de caracteres, a gente vai recuperar o erro específico para a linguagem. No modo pânico, a gente vai ignorar os tokens até achar uma sincronização, né? Então ele vai ignorando até encontrar. Ele é totalmente diferente, porque o nosso analisador ele vai trabalhar em cima da minha linguagem para que eu reconheça um conjunto bem formado de uma estrutura e possa já emitir esse erro sabendo que a minha estrutura está pronta para ser definida. Tá? Lá no modo pânico, né, a gente teria, por exemplo, o while, abre parêntese, 2 maior do que 3, fecha parêntese. Aí o analisador pode desconsiderar o segundo parêntese, né, e tentar continuar. Tá? Então, quando a gente diz esse desconsiderar, a gente vai relatar um erro e vai continuar tentando, né, e vai tratando o programa como se estivesse correto. Tá? O que acontece é que realmente o programa não deve compilar com sucesso, né? Você tem que retornar o erro. Lá no caso do HTML que a gente definiu, nesse caso o HTML ele não seria um compilador de uma linguagem, né? Ele vai só fazer uma tradução e aí sim ele apresenta na tela, mas pode informar realmente o erro. Tá? E um detalhe para a gente fechar essa parte de recuperação em nível de frase é que a gente vai trabalhar nesse contexto de recuperação de erros digamos assim, uma maneira muito próxima do que a análise semântica faz, algo mais manual e voltado para a linguagem que eu vou trabalhar. Então, em alguns aspectos, eu vou saber alguns direcionamentos da minha linguagem que eu posso aplicar nessas rotinas para fazer essa recuperação de erros, além da emissão das mensagens que eu devo aplicar.